Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa para falar sobre a figura do samaritano. O samaritano era uma figura discriminada naquela época. E todos os judeus não aceitavam o samaritano. Por quê? Porque a Samaria, naquela época, é o seguinte: nós temos 3 regiões distintas. Judéia, embaixo ao sul, Samaria ao centro e Galileia em cima. Então, judeu, samaritano e galileu era tudo hebreu. Fazia parte dos descendentes de Abraão. Só que o samaritano foi invadido na época da invasão dos assírios. Os samaritanos se misturaram com os assírios, casaram-se as mulheres samaritanas com os assírios, e isso criou uma espécie de sacrilégio para a pureza do judaísmo. Então, o judeu via o samaritano como uma figura abominável, tanto que quando passava por eles, cuspiam, não cumprimentavam. O judeu não cumprimentava o samaritano, muito menos a mulher samaritana. Daí porque a samaritana se admirou quando Jesus pede a ela no poço de Jacó, lá em Siquém, lá no Monte Gerizim, que ela o servisse água. Ela ficou assustada. Ela disse: Senhor, eu sou uma samaritana, como tu diriges a mim? Eu sou uma mulher e sou samaritana. Por conta disso, então havia uma discriminação muito grande de que o samaritano era uma pessoa incapaz de fazer alguma coisa por alguém, que por isso era discriminado. Daí, meu querido telespectador, a psicologia de Jesus. Ele usou quem? O samaritano, que vem no seu jumento, vê o homem caído na estrada, ensanguentado, e aí Jesus disse que ele compadeceu-se do seu semelhante. Veja quem é que Jesus escolheu como exemplo de solidariedade. O homem desce da sua montaria, unta-lhe as feridas com vinhos, com aloés, usou produtos para esterilizar os seus ferimentos, coloca o homem na sua montaria e leva à hospedaria mais próxima. E chegando lá, diz para o dono da hospedaria: cuida dele. Deixou 2 denários com ele, disse: se o dinheiro não for suficiente, você dê o que ele precisar, porque na volta eu lhe saudarei o que faltar. Veja que coisa interessante. Quem de nós, aí a gente começa quase sempre nessa parábola de Jesus, você observa que ele mexe com todas as estruturas sociais. Ele mostra que não devemos ter discriminação com ninguém, porque na verdade muitas vezes a gente tem preconceito social, religioso, de cor, preconceito com relação à classe social. Isso a gente vê muito e a gente se esquece que todos nós somos iguais perante Deus, e muitas vezes de onde a gente não espera, daí é que sai. O samaritano, aquela figura abominável, discriminada, como nós espíritas o somos ainda hoje, por muitas religiões, acham que nós somos pessoas que devem ser afastadas do meio religioso, até quem diga, quem afirme categoricamente que o espiritismo não é cristão. Imagine se nós espíritas não tivermos Jesus como modelo e guia, se nós não tivermos o Evangelho como a nossa essência moral, daí porque nós temos ciência, filosofia e moral religiosa, então nós temos todo o princípio do judaísmo na filosofia da reforma interior, que é pregada por João no deserto. Nós temos a ciência comprovando os fatos, os fenômenos espíritas, e nós temos a moral religiosa que vem do Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro maior, é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde está todo o ensinamento moral de Jesus. Então, meu querido telespectador, as pessoas ainda assim acham que o Espiritismo não é cristão, mas não tem problema, porque nós não vamos dar satisfação nem prestar contas a esses que pensam assim e falam assim. Jesus mostrou com esta magnífica parábola que nós não devemos discriminar ninguém, e de onde a gente não espera, aí é que sai. Porque o que era responsável, aquele que devia realmente atender o homem caído, era o sacerdote, não atendeu. O levita, que era o seu auxiliar direto, também não atendeu. E aí, o samaritano foi quem foi solidário, foi quem foi solícito, compadeceu-se de Jesus. É na hora que o nosso coração é tocado. Ele teve um coração que tocou. E quantas vezes a gente vem passando no nosso carro, vê alguém ferido ou doente,
e a gente não tem coragem de atender e colocar no nosso carro porque está novo, não quer melar de sangue, quando na verdade o ser humano é o mais importante. O semelhante, não importa quem seja. Quando a gente vê alguém caído na rua, não devemos perguntar qual é a religião, mas como Jesus ensinou, ser solidário. E Jesus fez a grande pergunta ao doutor da lei, que tinha dúvida sobre quem era o próximo. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, daqueles três, do sacerdote, do levita e do samaritano, quem é o próximo daquele homem? E aí ele, coitado, ele não teve outra saída. Mas a discriminação era tão grande entre os judeus e os samaritanos que o doutor da lei não disse que era o samaritano. Interessante. Você já observou isso? Leia a parábola lá em Lucas, que você vai ver quando Jesus diz assim, quem é o próximo daquele que estava caído na estrada? Ele não disse, Senhor, o próximo foi o samaritano. Não, ele não disse isso. Ele também tinha preconceito. Ele disse, Senhor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Quer dizer, ele usou um pronome para não dizer que foi o samaritano. Para não entregar. Porque muitos irmãos, infelizmente, ainda acham que o ser humano que não rege pela sua cartilha ou que não é do seu grupo religioso deve ser discriminado, abominado. Jesus não nos ensina isso. Essa parábola mexe com todo o tradicionalismo cristão. Se você quer chegar a Deus, siga o samaritano. Seja como o samaritano. Sem radicalismo, sem ortodoxia e sem condenar quem quer que seja. Seja solidário com o seu semelhante, que é isso que Jesus espera de nós. Esse grande ensinamento que ele deixa nessa parábola fantástica. Quebra preconceitos, traz história, traz filosofia espiritual, traz solidariedade humana, traz um ensinamento completo. Esta parábola é tudo que você precisa, você cristão, não importa a sua religião. Seja como o samaritano, que é isso que Jesus espera de você. Que você se compadeça do seu semelhante, que você seja solidário com a dor daquele que lhe cerca, que você esteja pronto a servir ao seu semelhante, aquele que realmente está ao seu lado, onde quer que você esteja. Ouça Jesus dizendo que você usar de misericórdia para com alguém, você está sendo como o bom samaritano. Fique com Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa e muita paz.